Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente no Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. A gente tem um tema, né, esse ano, assim como foi do ano passado, ambiente, saúde e trabalho, esses eixos temáticos muito importantes. E hoje a gente vai ter uma participação aqui da professora Iracemara de Anchieta Messias. Ela é doutora em saúde pública da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, né, da Universidade de São Paulo. Ela é docente, né, da Unesp, do campus Presidente Prudente, e hoje a gente vai ter esse tema que chama muita atenção, que poucas pessoas falam sobre a saúde do trabalhador, que atua em frigoríficos. Então, acidentes e adoecimentos de trabalhadores em frigoríficos. Professora Iracemara, muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz aí pela você ajudar a gente no seminário. A professora Iracemara também é uma das organizadoras desse evento. Pode ficar à vontade, professora, a palavra é com a senhora. Ok, Jorge, muito obrigada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos e todas, né, que estarão aí assistindo esse vídeo. Quero também já agradecer o convite para esse momento aqui, né, para estar fazendo aí essa reflexão, essa palestra, mas eu entendo que é também de reflexão e aprendizado conjunto aí com vocês, mas agradeço a participação no segundo Senesat, né, aqui, que tão bem organizado, então é um prazer estar aqui. Mas o Jorge já fez aí a apresentação, onde eu trabalho, né, enfim, e vamos estar aí, então, discorrendo um pouco sobre os acidentes e adoecimentos de trabalhadores de frigorífico. Bem, os tópicos aqui, os objetivos da nossa discussão está aí vendo um pouco qual o estado da arte da indústria frigorífica nacional, né, como do mundo e nacional também, Brasil aí grande produtor, né, de alimentos, e no caso do frigorífico, não só a nível nacional, mas também tipo exportação. Vamos também falar rapidamente quais são as normativas aí na prevenção de segurança e saúde do trabalhador dentro da indústria frigorífica, causas de adoecimentos e acidentes mais prevalentes em uma indústria frigorífica. A gente vai estar vendo aqui dados de uma empresa frigorífica, que é o nosso estudo de caso que será aqui apresentado, tá? E essa empresa tinha uma questão aí de querer implementar a normativa, mas não estava conseguindo ter sucesso na implementação da normativa, né? Então, a nossa parceria com eles foi nesse sentido e chegamos aí a um projeto piloto com abordagem participativa, ou seja, trazendo os trabalhadores para discussão, né, ou para ação, acho que é o melhor, visando aí essa transformação com relação ao trabalho, né, do seu trabalho com relação à segurança e saúde nas suas atividades. E concluindo aí, fazendo possíveis projeções sobre o futuro, né, desse ramo aí de atividade tão importante economicamente para o Brasil e também para o mundo, e pensando aí em outras ações de prevenção participativa. Mas iniciando aqui com vocês, queria trazer essa foto, né, que é de um frigorífico lá em Chicago, no início do século passado, de 1905, que mostra, né, um setor de abate de bovinos, né, dá para ver pelo tamanho aí das carcaças aí penduradas, né, na nória. E se vocês, para aqueles que não sabem, mas essa foto, a forma de produção, não de montagem, mas de desmontagem aí desse abate, né, foi inspiração para a Ford pensar numa linha de produção, né, de uma linha de montagem. Então, a indústria frigorífica, né, foi uma inspiração aí, pensando nas linhas de produção ou nas linhas de desmontagem, mas a gente fala que era uma linha de desmontagem, né? Chega o boi inteiro e vai sendo ali dividido, né, em partes até sair empacotado. Embaixo tem uma tirinha do Tintim, né, que mostra o boi entrando aí dentro da máquina e saindo ali em salsichas, né? Mas aí o interessante é que essa foto fui eu que tirei, né, desse frigorífico que a gente vai estar trazendo aqui, que foi estudo do nosso caso. Então, vocês vejam a similaridade, né? Mais de um século depois,
não vou falar que não houve mudanças, claro que houve, mas, enfim, o contexto ali do produto, da produção, né, continua o mesmo e é bem similar. E aí eu acho que é o que vale aí também já começar as nossas reflexões. Mas, gente, trazendo aqui algumas informações, né, jornalísticas, então, abate de bovinos, isso é uma reportagem aí recente, do ano passado, traz que cresceu no primeiro trimestre de 2023, tanto bovinos, suínos e frangos no Brasil. Então, assim, o Brasil é uma indústria literalmente que está em crescimento. Por conta disso, os problemas também vêm de forma exponencial, né? Então, temos aí também uma outra reportagem do Le Monde Diplomatique, que é por que tantos acidentes de trabalho, adoecimentos e mortes em frigoríficos, né? Então, porque quanto mais a indústria cresce, mesmo com todas as atenções, né, e cuidados, mas os adoecimentos continuam acontecendo, infelizmente, e muitas vezes com mortes, né, durante aí o trabalho dentro da indústria frigorífica. Aqui embaixo é uma reportagem também do Repórter Brasil, que foi publicada agora em julho de 2024, trabalhadores denunciam frigorífico como fábricas de lesões e acidentes. Uma reportagem aí que traz relatos impressionantes, né, dos trabalhadores com relação à sua insegurança para o trabalho em frigorífico. E aí a gente traz também algumas informações aí com relação à produção mundial da carne bovina, que está crescendo exponencialmente. Então, em 2024, foram produzidos, 76 milhões de toneladas de carne bovina no mundo, e a projeção é que 2027 chega a 79 milhões de toneladas de produção de carne bovina. No contexto brasileiro, também um dado do Departamento de Agricultura norte-americano, que está tendo uma variação da produção de carne bovina, mas o Brasil está tomando uma posição dos principais produtores de carne bovina do mundo, né? Então, a projeção aí que ele teve um aumento de 20% comparando com outros países. Também, nos últimos 13 anos, o ano passado, 2023, o Brasil foi o ano que ele mais abateu, né, 9 milhões de cabeças de bovinos, né? Então, estou falando aqui, não estou falando da indústria do frango, nem dos suínos, mas em bovinos, que está em crescimento, e foi o ano, nos últimos 13 anos, que o maior abate de bovinos que ocorreu no Brasil. Bem, dentro desse contexto, quais seriam as alternativas para a segurança e saúde do trabalhador de frigorífico? Então, vimos que é uma indústria que está em franca expansão, vimos também que tem denúncias, tem problemas, né? Então, o que fazer? Temos algumas, na verdade, duas normativas que têm atenção à prevenção e segurança da saúde do trabalhador da indústria frigorífica. A primeira é a NR17, que trata aí da ergonomia, do conhecimento das atividades de trabalho, né, das atividades reais de trabalho, com vistas à prevenção e adequação de sistemas produtivos. E temos a NR16, que é uma normativa específica para segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carne e derivados. Ou seja, a NR36, o foco dela é a indústria frigorífica, o trabalhador, a segurança de saúde do trabalho dentro da indústria frigorífica. Ela foi implementada em 2013, então temos aí já 11 anos, né, a NR36 em vigor. Bem, diante disso, eu trago para vocês aqui, né, para a nossa reflexão, discussão, um estudo de caso que foi feito no setor de abate em um frigorífico tipo exportação, é um frigorífico que produz, mas somente para exportação, não é para mercado nacional, é para o mercado internacional. E eles estavam
fazendo a implementação da NR17, porém, da NR36, desculpa, a NR específica para a indústria frigorífica, porém, eles estavam tendo problemas com relação aos acidentes. Em vez de diminuir, estava aumentando. Então, aí o Ministério Público acompanhou por um tempo, teve um termo de ajustamento de conduta, porque eles não estavam conseguindo aplicar alguns pontos previstos na normativa, na NR36, e nesse desajuste, né, nós tivemos ali um contato, né, do gestor da empresa, enfim, para fazer um estudo, uma pesquisa, tentar conduzir, ajudá-los a implementar itens, né, que estavam previstos na normativa, mas que eles estavam tentando fazer e não estava dando certo, estava só causando mais problemas, né? Então, sobre isso, o estudo de caso, essa experiência que tivemos, uma experiência de um estudo, de uma pesquisa, que eu vou trazer aqui para vocês. Bem, esse frigorífico ele é localizado na região do extremo oeste do estado de São Paulo. Como eu falei, é um frigorífico para atender o mercado externo, então ele exporta para o Oriente Médio, China, países lá da Europa. Total de trabalhadores nos setores operacionais é em torno de 400 trabalhadores, e o setor de abate, na época do estudo, tinha 92 trabalhadores, sendo que 80 eram homens e 12 mulheres. Então, é um setor predominantemente do trabalho, né, masculino, e a faixa etária também, eu acho que tem aí uma observação, porque de 30 trabalhadores dos 92, quer dizer, um terço, estava na faixa etária de 18 a 40 anos. E 2/3 de 41 a 78 anos, que engloba aí 62 trabalhadores. Então, aqui, por esse gráfico aqui do lado, né, que tem uma comparação do setor de abate com o setor de desossa, mostrando tempo de admissão e idade, a gente observa que o setor de abate, a população de trabalhadores é de considerados mais experientes, não tem tantos novatos. Por quê? Porque é um setor que a atividade de trabalho exige experiência, né? Trabalho com faca, trabalho dinâmico, então são trabalhadores experientes, então a faixa etária acabam sendo também trabalhadores mais idosos, mais velhos, comparando com outros setores. Aqui, nós observamos, né, para o ano de 2018, 2015 a 2018, motivos de absenteísmo dos trabalhadores do setor de abate, que é esse gráfico à nossa direita. Tá? Então, a gente observa que, em primeiro lugar, para todos os anos, né, os 4 anos, está lesões e causas externas, ou seja, são os acidentes, os cortes, né, que ocorriam, né, com bastante frequência. A gente observa que no ano de 2017, por exemplo, de 92 trabalhadores, 25 tiveram como causa de afastamento, né, de faltas, acidentes, principalmente com facas. Então, é um número grande, compreendendo que o total são 92 trabalhadores, né, no setor. Observamos também que no ano de 2016, doenças infecciosas e parasitárias teve um salto. Isso é justificado porque teve uma epidemia de dengue na cidade, onde se encontra esse frigorífico, então isso também afetou ali o setor de trabalho, né? Então, e comparando com os motivos de absenteísmo, que é esse gráfico à esquerda, de todo o frigorífico, a gente observa que de todo o frigorífico com os setores operacionais, tá? Não estou considerando aqui o setor de trabalho administrativo. Mas também nós observamos que houve um salto aí de doenças infecciosas e parasitárias, então está similar. E também, em todo o frigorífico, no setor operacional, a principal causa de afastamento é lesões, né? Então acidentes,
E em terceiro lugar, está doenças osteomuscular e tecido conjuntivo, que seriam aí as doenças relacionadas às DORTs, né? E é um trabalho repetitivo, intenso, né? E isso, então, não é somente o setor de abate, é todo o setor operacional, também é o que encontramos no abate, se refere aos demais setores operacionais. Então, a gente observamos que é um frigorífico assim, que tem questões ali sérias, né, de atenção com relação a acidentes e adoecimentos. E é por isso a empresa está atenta e estava tentando implementar, né, a NR36, mas mesmo assim ainda continuava com o aumento, né, de números de acidentes e de adoecimentos, principalmente as doenças osteomusculares. Aqui, eu mostro para vocês, inicialmente, um primeiro levantamento que nós fizemos observando as atividades de trabalho de posse de uma ferramenta, que é o Captive, né, que está aqui do lado, que a gente consegue fazer uma observação de todas as atividades, fases de atividades de determinado posto de trabalho, e vendo também a angulação, a repetitividade dos movimentos, também observando questões ambientais como ruído, temperatura e frequência cardíaca do trabalhador. Aqui, é um filminho bem curto, mas a gente observa assim, que é um trabalho em altura, repetitivo, com faca, né? Então, trabalho em plataforma, trabalho em altura, porque eles ficam em plataforma de 1,5 m a 1,80 m, né? Distantes do chão, dependendo da atividade ou da parte ali que está fazendo os cortes ou a limpeza, né, das carcaças do boi. Então, é um trabalho que exige ali uma atenção, tem um risco constante, porque usa uma ferramenta que, se não tiver experiência, pode se acidentar, e também esse cuidado no ir e vir, nesse momento aqui, que não dá para ter nenhuma proteção, porque a atividade de trabalho impede. Eles usam cintos, né, de proteção, se houver uma queda, para não se machucar, mas é um trabalho que exige uma atenção muito grande. Aqui é de uma outra parte do setor de abate, que também mostra o trabalhador fazendo aí a limpeza, a carcaça, né, o boi já está aí, já 1/4 do boi, sem o couro, né, então a gente chama área limpa, essa área, quando retira o couro do boi, já não é mais área suja, é área limpa do setor de abate, mas esse trabalhador é um trabalhador novo, na faixa aí na época do estudo, ele tinha 25 anos, e ele iniciou o trabalho com frequência cardíaca 82, 83. Né? Aqui a gente vê, pelo Captive, os dados, né, dos sensores, ele estava com o polar, para estar vendo a frequência dele, e também alguns sensores para ver toda a angulação, da movimentação que ele estava fazendo, mas aqui chegou a 140. Na verdade, ele chegou, em alguns momentos, a frequência cardíaca dele chegou a 153 batimentos por minuto. Né? Aqui está 140 de atenção pela idade, e o ruído, né, está 93 decibéis, quer dizer, então um ruído alto, uma intensidade de trabalho também alta, muito dinâmico, né? Então, observamos, posto, né, inquestionável, que tem que ter atenção para esses trabalhadores, porque a dinâmica das atividades do seu trabalho assim exige. E aí, como fazer, né? Porque a empresa falou, poxa, nós estamos tentando fazer um rodízio de postos de trabalho para amenizar a carga, né, física e mental, cognitiva desses trabalhadores, mas a gente só não consegue, porque fazemos um rodízio e acabamos tendo mais não só adoecimento, mas principalmente acidente. E o rodízio de postos está previsto na NR36. Né? Aqui eu coloco o item 36.14, que está falando que os trabalhadores devem ser treinados em diferentes atividades que irão executar, e os rodízios devem ser definidos por profissionais do
SESMIT implantados com a participação da CIPA e dos trabalhadores envolvidos. Mas não é simples assim, né? Como fazer isso? Então, era o que a empresa lá estava falando, olha, queremos implementar o rodízio, temos tentado fazer essa implementação e só está tendo acidentes, alguns acidentes sérios. Então, aqui é uma imagem de um trabalhador com a serra pneumática que faz o corte, né, ao meio da carcaça do boi, quer dizer, é um trabalho que exige grande habilidade, conhecimento e atenção, né? Então, como fazer um rodízio, né, de uma atividade de trabalho assim com outro que faz um outro tipo de trabalho também, mas ele não é treinado, e como fazer esse treinamento? Então, era algo que estava complexo, mas estava previsto na legislação, tinha que ser feito, porque todas as atividades, principalmente desse setor, são atividades que o rodízio requer, né? O rodízio aí como uma forma de reparação mediante a carga, né, das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Só que, assim, essa era a demanda da empresa, a questão do rodízio, mas o rodízio não é uma solução simples, né, para uma questão complexa, para um problema complexo. Então, temos objetivos do rodízio. Ele tem que romper a monotonia, reduzir essa sobrecarga postural, cognitiva, ambiental, alternar os músculos, né, solicitados ali durante o trabalho, alternar as posições dinâmicas e estáticas, mas rodízio ele não é prevenção, é uma reparação. Então, por isso que, assim, é necessário. Porém, o rodízio não deve ser de maneira improvisada e nem de cima para baixo. Não pode, assim, o que dá problema, né? Falar, olha, o trabalhador A troca com o trabalhador C, o C troca com o B troca com o E. Em atividades que exigem experiência, que são atividades que têm que ter conhecimento e treinamento, atividades de trabalho, não se pode fazer dessa forma, porque o que pode acontecer é que o rodízio cause, né, riscos de adoecimentos, de acidentes, então não é isso que se deseja. Então, é um paradoxo, né? As tarefas onde os rodízios são necessários quando eles se encontram em linhas de produção com forte divisão de trabalho, que era o caso aí do setor de abate, né? Cada um era muito específico, bem treinado na sua função, então havia essa dificuldade. Na verdade, quando os trabalhadores começam a exercer outras funções que são necessárias habilidades, né, mais que a gente fala especiais, eles devem se tornar polivalentes, né? Então, por isso que é uma dificuldade, e a gente tem que ter aí como um critério, primeiramente, o desejo do trabalhador de trocar de função, né? Ele tem que estar disponível, está querendo fazer aquele rodízio, porque esse é um ponto aí, um critério fundamental, né, para a implementação aí de rodízio em um trabalho, ou trabalhos que a gente tem essas especificidades aí tão prevalentes. E apresentando aqui para vocês, então, um pouco como foi conduzido aí junto com a empresa esse projeto piloto, mas que tinha como foco uma abordagem participativa, né, para a implementação do rodízio de postos, visando aí essa transformação ali com relação à prevenção, né, ou reparação, né, física, mental, cognitiva, mas também uma prevenção aí de mais adoecimentos e acidentes no setor que já apresentava bastante acidente, bastante adoecimento. Então, primeiramente, a gente foi constituído, né, coletivamente ali, com todos que compreendemos que tinham que fazer parte, né, um comitê de ergonomia, onde participou o gerente de RH, engenheiro de produção, médico do trabalho, fisioterapeuta, que na época era ergonomista da empresa, um educador físico que participava ali
momentos de ginástica laboral junto aos trabalhadores, principalmente dos setores operacionais da empresa, o técnico de segurança do trabalho, representante da CIPA, pesquisadoras, né, na época tinham só mulheres, né, então pesquisadoras lá da Unesp, do campus que realizou esse estudo, e também pesquisadoras do CNAM. O CNAM é uma instituição de reconhecimento aí, internacional de estudo e pesquisa em ergonomia, que se localiza na França, né, em Paris, da França, e nós tivemos a parceria participou desse projeto a professora Adelaide Nascimento, que na época era pesquisadora e professora do CNAM, lá na França e Paris, e também o professor Raoni Rocha, que hoje está professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, foi constituído esse comitê de ergonomia com todo esse conjunto, esse grupo de pessoas com olhares aí diversificados, variados, e a nossa, primeiramente, foi escolher, né, a escolha das situações de trabalho que seriam analisadas de maneira sistemática, com validação de diagnóstico e tentar formular cenários de rodízio e tendo uma validação final realizada pelos trabalhadores, né? Também, além do comitê de ergonomia, tivemos também a constituição de grupos de trabalho com os trabalhadores do abate, que participava parte desse grupo, né, que constituía ali o comitê de ergonomia, então, representante da CIPA, fisioterapeuta, pesquisadores, enfim, mas também representante ali dos trabalhadores do abate. E aí, usamos alguns métodos, que era, assim, para tentar compreender, né, trazer ali o trabalhador para essa construção, né, de como fazer o rodízio. A gente usou aí como método alguns workshops, né, e uma maquetagem do layout do setor, os postos de trabalho para fazendo simulações de troca, que essas simulações de troca foram feitas pelos próprios trabalhadores, que aí isso foram artifícios, né, métodos ali para que eles conseguissem visualmente ver vantagens e desvantagens em mudar de posição, né, ou onde eles se sentiam mais seguros em estar fazendo, né, trocando com outro colega, ou onde eles não se sentiam seguros em estar trocando. Então, vou estar mostrando aqui para vocês um pouco detalhadamente cada parte dessa trajetória aí que foi percorrida, né? Então, tivemos aí esse diagnóstico ergonômico, realizamos bastante reuniões, né, iniciais ali com gestores da empresa, técnico de segurança. A empresa tem que estar junto, tá? Gestão não tem transformação se não tiver o trabalhador, que é o protagonista de tudo, mas também tem que ter um gestor, né? E tem que ser estabelecidos ali alguns compromissos, né, de ambas as partes. Então, neste caso aqui, os gestores, eles se comprometeram a permitir, né, ou dar condições para que, em momentos, durante o período da jornada de trabalho, nós realizássemos workshops que todos os trabalhadores do setor participassem, tá? E tivéssemos aí a questão ali de não revelar, né, dados pessoais, individuais, com relação às entrevistas, né? Então, tudo era tratado de forma estatística ou no seu conjunto. Então, assim, alguns critérios foram estabelecidos nessas reuniões. Então, isso é um ponto, assim, muito importante para que uma iniciativa dessa, né, que tem que ter a participação do trabalhador, dê certo. O gestor, ele tem que estar ali comprometido também em dar as condições e comprometido também em manter, né, as transformações ali que forem sendo realizadas, forem sendo conquistadas, né?
Enfim, aqui eu já falei da constituição do grupo de ergonomia, as reuniões periódicas que a gente fazia com o comitê. Fizemos muitas entrevistas com os trabalhadores, inspirado nas técnicas de grupo focal e de confrontação coletiva, né, tentando para validar os determinantes ali do trabalho deles, né, da compreensão do trabalhador, ali no caso, quais seriam esses determinantes. Também fizemos entrevista com todos os trabalhadores para entender quais aceitariam fazer parte desse rodízio de postos, por que aceitariam, por que não aceitariam, se viam dificuldades nisso. Então, todos os trabalhadores foram ouvidos, né, com relação aí à implementação do rodízio ou sua aceitação ou não em participar do rodízio. Como já falado, então foi feita essa co-construção para a implementação, né? Trazendo ali conhecimento teórico, mas estratégias, pensando conjuntamente como realizar isso, e para isso, assim, o grande ponto, acho que central dessa pesquisa aí participativa foram os workshops, que foram 2. O primeiro foi um workshop operacional com todos os trabalhadores, que a gente teve um objetivo que eles colocassem, né, em discussão ali em grupos, separamos em grupos e também fizemos parte ali da discussão, quais seriam as competências na percepção deles, que era importante para estar numa posição ou não com relação às competências. Eu vou explicar daqui a pouco, falar um pouco, explicar mais detalhadamente sobre esse primeiro workshop operacional. E depois também tivemos um segundo workshop, também com todos os trabalhadores, aí já utilizando as maquetes, para que eles pudessem visualmente se compreender aonde eles se sentiam seguros em estar fazendo esse rodízio de postos. Então, gente, isso nos levou aí para esse item 4, né? Esse estudo detalhado, né? Tanto pela equipe, mas apresentando ali todas as possibilidades, apresentando o que os trabalhadores nos traziam, possibilidades de rodízio, mas com alguns critérios, com 3 critérios, na verdade, né? Então, para ter um rodízio, tem que ser uma solicitação do trabalhador, ele tem que falar, não, eu faço, eu concordo em trocar o meu posto, que é esse, com esse, eu me sinto seguro nessa troca. Também um outro critério era a troca das atividades, ou seja, se ele trabalhasse qual parte do corpo na troca de função, né, na troca de posto, estaria seria menos solicitada, né, do que a outra. Então, assim, a gente observava que tipo de movimento era realizado, então, qual posto que dentre o que ele colocava, porque ele não colocava só um, quais postos que ele se sentia seguro em fazer a troca. Então, esse segundo critério a gente via nas opções que ele dava, qual seria mais adequado para essa reparação de algumas partes do corpo. E também o terceiro critério era se ele estava trabalhando em plataforma, se podia trabalhar no solo e vice-versa, né? Então, eram os 3 critérios que nós elegemos aí para estar fazendo esse estudo, né? E essa implementação participativa do rodízio de postos, tá? E aqui falando um pouco do primeiro workshop operacional. Então, primeiramente, explicamos, né, que eles tinham que trazer ali dentro da percepção deles, da prática, do conhecimento tácito, da experiência, qual a similaridade de competências que eram necessárias para ser um trabalhador tipo A, B, C ou D. As funções, os nomes dos postos, né, os cargos dentro do setor de abate magarefe, refilador, faqueiro e auxiliar. Mas para cada um desses 4, também eles têm categorias diferentes. Então, tem um magarefe tipo A, um magarefe tipo B, um magarefe tipo C, um magarefe tipo D, e cada um com funções ou atividades específicas. E eles, nessa discussão, então aqui mostra, né, a gente
iniciando ali o dia, então foi um dia que a empresa começou o trabalho, nesses workshops ela começava o trabalho mais tarde, para que todos os trabalhadores participassem aí das atividades. Então, como resultado desse workshop operacional, da classificação de competências, por uma categorização realizada pelos trabalhadores, a gente conseguiu entender, para ser uma Magaref tipo A, quanto tempo de experiência ele tinha que ter, domínio de quais funções ele teria que ter, né, a experiência, assim como para ser uma Magaref tipo B, uma Magaref tipo C, assim também foi feito para ser um faqueiro, né, tipo A, quanto tempo de experiência se chega a faqueiro tipo A, quanto tempo de experiência se chega ao faqueiro tipo B, tipo C, mas isso dentro da categorização realizada por eles. Vejam só, foi um pouco diferente da categorização que a empresa tinha como regra para estar mudando um trabalhador de um nível para o outro, ou a empresa não considerava experiências que eles trouxeram, que na visão deles era importante para estar mudando de uma competência para outra, né? Posteriormente a isso, nós fizemos uma simulação do rodízio com maquete. Quem pode trocar com quem e por quanto tempo? E da mesma forma, em grupos, né? Nós definimos aí esse mix de similaridade do rodízio, então qual nível vai com quem? Olha, e não era simples, porque, por exemplo, o Magaref tipo categoria A, ele não só tem funções diferentes do Magaref categoria B ou C, mas tem salários diferentes, né? E aí que é o compromisso com a empresa, que a empresa, entre aspas, tinha que dar conta dessas questões, né? Mediante o tempo de troca de função por semana, por mês, como seria isso, porque tem diferenças de ganhos, né? Então, nesse segundo workshop, com a maquete, aqui é uma maquete que fizemos lá na universidade, tem um curso de arquitetura, então o pessoal lá, no laboratório de maquetes, a maquetaria nos ajudou, construiu aí essa maquete, que tem os bonequinhos, parece até um brinquedinho que os trabalhadores, as cores, cada categoria profissional aí separada, né? Então, eles olhavam e eles faziam a troca. Olha, eu sou aqui, eu estou aqui. Então, o trabalhador se reconhecia ali. Ah, minha função é essa. Olha, eu posso trocar, me sinto seguro em trocar com esse posto aqui, porque ele está na fase, tal fase né, produtiva ali, da desmontagem do boi, está em tal fase, e nessa fase eu me sinto seguro em estar fazendo essa função. E assim foi construído, né, um mapeamento das trocas, né? Então, nós fizemos assim, por exemplo, aqui o 1 podia trocar com 2, o 5 podia trocar com 6, mas isso depois de todo esse levantamento, de toda essa participação e essa solicitação que começava como critério, solicitação do trabalhador, né? Depois a troca de atividade, quer dizer, dependendo da sua função, quais áreas, partes do corpo ele trabalhava mais, então ia para uma outra função que ele trabalhasse menos para ter essa reparação. E se trabalhava em plataforma, ir para o solo ou vice-versa, né? Aqui vemos o 15 trocou com 39, que trocou com 4, o 9 trocou com 8, com os 18 e com 19, e aqui esses outros dois conjuntos, né, foram trocas maiores, né, e conseguimos aí chegar nesse resultado, como eu falei, após essas manifestações. E aí, gente, tivemos, é claro, que algumas questões que, nessa observação, nesse levantamento, compreendemos que eram importantes. Primeiro, que alguns trabalhadores não podiam ser inclusos no plano de rodízio. Por quê? Porque era muito específico. Então, primeiro, os trabalhadores do curral, eles trabalhavam fora do setor de abate, eles não podiam entrar no setor, porque para entrar tinha toda uma higienização a ser feita e era muito específico, eles trabalhavam com o boi vivo, né? Então, esses 7 trabalhadores não entraram mas também não era o
onde tinham maiores acidentes, era os dentro do setor de abate, não fora. Os trabalhadores da parte de inspeção, porque era inspeção sanitária, inspeção de qualidade, então aí já eram formações específicas, né? Muito específicas do Ministério da Agricultura, então esses não entraram. Mulheres também que tinham trabalhos muito específicos, eram 7, também não entraram. E aí os operadores de balança, que era um trabalhador que ficava no computador, na limpeza do ambiente, operador de guincho, esses não participaram. Tinha os que podem ser inclusos no rodízio. Então, que se recusou a participar de todo esse grupo, né, que nós entrevistamos, somente um trabalhador se recusou a participar do rodízio. Alguns trabalhadores no período ainda não estavam aptos a participar do rodízio, estavam afastados ou recuperando, né, com problemas de saúde, e tinham 10 trabalhadores que também estavam afastados, né, ou em licença gestante, ou em tratamento, e não tínhamos essa informação, então eles não participaram dessa primeira etapa de implementação do rodízio. Então, ao todo, que foram inseridos no rodízio foram 47 trabalhadores. Aqui eu falei 92 trabalhadores dentro do setor do abate, mas contando os trabalhadores do curral, alguns da inspeção que pertenciam ao abate, mas não ficava dentro do setor fazendo trabalho fora. Então, ao todo, eram 100, e esses que estavam também afastados, 104, né, trabalhadores. Concluímos que 17 trabalhadores são aptos para inclusão no rodízio, e foram inclusos na proposta 70% dos trabalhadores. Então, nem todos, né, não dá para fazer rodízio com todos. É por isso que precisa de um estudo prévio. Mas para ver aí as especificidades, né, as subjetividades ali de todo o contexto que envolve cada uma das funções. Mas um número, uma porcentagem aí bem bastante considerável estava inclusa na proposta do rodízio. Então, cheguei indo para a conclusão aqui, né, dessa nossa apresentação, a empresa tem uma responsabilidade que ela tem que se apropriar de todas as implementações ou intervenções com relação à saúde e segurança no trabalho. No caso aqui, ela tem que se apropriar dessa implementação do rodízio, né? Ou seja, ela se organizar para dar o início a isso, participar da escolha de critérios, acompanhar, fazer registros, ter como meta incluir gradativamente outros trabalhadores também no rodízio. Quer dizer, a empresa ela tem que ser coprotagonista. Protagonista é o trabalhador, mas ela tem que estar participando, a gestão tem que estar envolvida. Senão, nós não temos condições de ter uma transformação. Implementar, fazer pesquisa, fazer acontecer por um mês que você está lá dentro, eu digo como pesquisador, como estudioso, enfim, como assessor, você está ali, funciona. Você foi embora, termina. Agora, quando tem transformação, não. As ações, o que é adquirido se torna mais perene, né? Se torna constante. Então, tem que ter esse coprotagonismo da empresa nessa construção conjunta, tá? E esse acompanhamento, né, periódico da equipe do projeto, no caso, o comitê de ergonomia, o comitê dos trabalhadores, reuniões bimestrais para discutir, para ver, né, se está dando certo, onde está, onde não está, o que precisa fazer ajuste, isso tem que ser uma constância também. Como conclusão, a gente vê a importância do conhecimento da atividade para compreender o que está em jogo com relação à saúde dos trabalhadores e a qualidade do trabalho. Então, a gente tem que saber como se dá a atividade do trabalhador. Lembra lá daquele filminho, da figura, da foto, né? Era um trabalho que ele corria para lá e para cá, um jovem com uma frequência cardíaca chegando lá no alto, né? Então, tem que ter essa compreensão, no caso aqui do rodízio, também para fazer a troca. Quer dizer, não é qualquer trabalhador, você tem que ver qual que, para além daquele conhecimento da atividade, ele tem condições de realizar aquela atividade. Compreender que os constrangimentos no trabalho aumentam riscos de acidentes e adoecimento, em especial as DORCs. Não falei antes, mas
o setor ele era acompanhado, o trabalho por pecuarista. Eles ficavam ali circulando, às vezes falando, olha, tá... Por que eles faziam esse acompanhamento? Porque o boi, somente no final do setor do abate, a carcaça que é pesada, é que ia trazer o valor de recebimento pela venda dos bois, né? Então, sempre era um clima ali que havia alguns relatos de constrangimento, assim, né? Literalmente está fazendo ali o trabalho com o dono dos bois do lado, né? Então, isso não favorece, né? Um bom ambiente, né? Trabalho, enfim. A questão face às exigências da legislação, então a legislação por si só ela não é suficiente, ela não dá esses caminhos, né? Está ali escrito, tem que fazer o rodízio, ok, mas como fazer? Tem que ter um diagnóstico, tem que ter essas escolhas organizacionais com a participação do trabalhador. Então, o último aqui, né, o último item é toda mudança de design operacional tem que ser participativa, trazer o savoir-faire, né? O saber fazer, né? Você não tem como fazer uma implementação com sucesso de promoção à saúde do trabalhador, prevenção, você não trazer o protagonista ali para aquela ação, né? E a normativa em si, só ela não é suficiente para transformações, né? Então, no caso aqui, a gente estava, o que foi constatado, fomos chamados, ou a porta nos foi aberta, literalmente, do frigorífico, para nos ajudá-los, assim, assessorá-los nessa transformação, porque eles não estavam implementando e estava dando mais problema do que sem a implementação dessa parte aí da NR36. Bem, gente, aqui algumas referências, né, que foram usadas aí nesse estudo e para alguns de vocês que queiram ter mais informações. E eu fico grata aí pela atenção de vocês, deixo aqui o Instagram do NEPERJ. O NEPERJ é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia da FCT Unesp, Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unesp. É o laboratório, o núcleo do qual eu coordeno, então, quando tem alguma novidade, a gente fica meio desatualizado, que acaba não sendo rápido nas redes, mas é o nosso Instagram, se vocês seguem a gente, que aí quando tiver novidades vai estar aparecendo lá. Deixo também meu e-mail de contato, ok? Será um prazer aí receber e-mail com alguma questão, algum ponto aí a discutir, a refletir junto. E o site do laboratório nosso, da página, né, Ergonomia da Atividade, que é a página do NEPERJ. Lá também tem os colaboradores, a equipe toda, então, para quem quiser, deixo aí para vocês. E não deixem de fazer comentários e perguntas no vídeo. Ficarei muito contente aí em poder interagir com quem quiser e, né, tiver aí algum ponto a estar colocando, discutindo, complementando. Para mim será aí um grande prazer estar vendo aí os comentários e quem sabe alguma pergunta aí, se for alguma dúvida de vocês, ok? Obrigada.